O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Retomamos nossas atividades no programa mais econômico da TV, programa Trocando em Miúdos. Nesse início de ano, não custa lembrar que o Trocando em Miúdos é uma parceria entre o DAGA, Departamento de Administração Geral e Aplicada, e a UFPR-TV, televisão da Universidade Federal do Paraná. Esse programa está registrado na universidade como um programa de extensão, junto à PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O objetivo principal do nosso programa é trazer mais luz às suas decisões financeiras, de forma a que você, a Maria, o José, vivam mais tranquilamente a sua vida financeira. Esse programa se divide em duas grandes atividades, que são chamados 2 projetos de extensão. O programa Trocando em Miúdos, produzido e apresentado pela UFPR-TV, como forma de levar às pessoas mais conhecimento de economia, de finanças e alertas sobre a vida financeira. E a outra atividade é o Laboratório de Orçamento Familiar, que pode atender você individualmente para esclarecer dúvidas sobre gastos, oportunidades de investimento e outras questões financeiras. Como que você pode acessar o laboratório? Basta enviar um e-mail para trocandofpr@gmail.com e agendamos horário para você vir até o laboratório. Sempre que você quiser enviar uma opinião, sugestão de pauta, crítica ou conteúdo, alguma coisa que você queira ver no programa Trocando em Miúdos, escreva para nós. Vou repetir, trocandofpr@gmail.com. E as finanças e a economia? O que é que tem de novo para nós conversarmos? Os temas de início de ano são sempre os mesmos, mas a realidade muda, então a nossa pauta será: hoje conversamos sobre as perspectivas econômicas do Brasil em 2013, e isso é muito importante para você entender a realidade econômica atual, além de não falar muita bobagem nas reuniões com os amigos. Mas o principal é que você tome boas decisões financeiras na sua vida. No próximo programa, ainda conversando sobre economia, sobre macroeconomia, vamos explicar uma das 2 questões centrais da economia brasileira: taxa de juro. Por que as taxas de juros não saem dos jornais e por que elas acabam atrapalhando a sua vida? O terceiro programa desse ano, e também com aspectos macroeconômicos, se dedica a outra questão central da economia brasileira: taxa de câmbio. Por que o dólar afeta desde a economia até a sua viagem a Miami? Do quarto programa em diante, voltamos a relacionar aspectos mais específicos das finanças pessoais com dicas de economia. Aliás, em 2013 vamos fazer uma série de programas específicos, dicas de economia ou Não Se Deixe Ser Enganado. Espero a sua contribuição por e-mail com sugestões. Para saber toda a programação, também pode escrever para a gente ou acessar o site da UFPR-TV. Enfim, vamos às perspectivas de 2013, porque esse é o nosso assunto de hoje. Conforme os jornais, revistas, artigos dos economistas, no ano passado, 2012, foi um ano de algumas frustrações para a economia brasileira. Os otimistas previam de 4% até 5% de crescimento do Produto Interno Bruto, o tal do PIB, que é a soma de toda a produção brasileira da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços. Os pessimistas, mais cautelosos, previam 2,5%, 2%. Qual foi o resultado? Os números ainda não estão fechados, mas é menos de 1%. O número não está fechado, mas a decepção foi grande, prevista ou não. É o tal do PIBinho. Nós mesmos em janeiro do ano passado, alertamos você que a economia ia bem, mas não tão bem quanto o ano anterior. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a nossa vida econômica vai ser influenciada pelas perspectivas econômicas e pela realidade econômica do país. E afinal, 2013, o que é que nós podemos esperar de 2013? Nós então, no Trocando em Miúdos, reunimos informações de várias fontes, em especial nos jornais mais respeitados nacionalmente: Valor Econômico, Brasil Econômico, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E resumimos as informações, as projeções e até as esperanças das pessoas e dos economistas para o país.
Nós temos que separar isso em projeções para o Brasil e projeções para o mundo. Para nós interessa mais especificamente as projeções do Brasil. Claro que as projeções do governo são otimistas. As medidas de redução de juro e os incentivos fiscais a alguns setores que ocorreram em 2012 tendem a melhorar a realidade em 2013. Isso, se somamos as reformas ocorridas no perfil da classe média, ou seja, do grande número de pessoas que teve acesso ao mercado de consumo e estão consumindo muito mais do que antes, o governo acredita que isso vai ser suficiente para a retomada do crescimento da economia. Essa projeção do governo de retomada do crescimento é reforçada por alguns economistas estrangeiros, que afirmam que os países em desenvolvimento, ou seja, o Brasil está entre eles, vão ajudar o crescimento global. Diferente das crises anteriores, agora os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, somados à África do Sul, apresentam taxa de crescimento superior hoje que os países ricos, Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Qual é a preocupação nesse momento? Nós dependemos ainda das economias mais adiantadas, então nós não conseguimos crescer muito se eles também não crescerem. Por quê? Porque a gente exporta para lá. Ainda sobre a economia brasileira, as previsões mais pessimistas, ou vamos chamar os economistas mais realistas, continuam a insistir na necessidade de ajuste fiscal, investimento em infraestrutura e aumento da competitividade da indústria e dos serviços brasileiros. Ou seja, não acreditam na forte retomada do crescimento econômico sem que se aconteçam grandes transformações fiscais na infraestrutura e na competitividade. Em síntese, o governo aposta na retomada do crescimento e não poderia ser diferente. Você já viu mãe falar mal de filho? Os cuidados necessários que o governo vai ter que ter, e daí tem mãe que cuida de filho e tem mãe que não cuida, é que o governo vai ter que gastar menos. O governo hoje está gastando muito. E o que acontece se o governo gasta muito? Espanha, Itália e Portugal estão nos mostrando. O governo acaba por ficar sem dinheiro. E agora vai parecer uma contradição. O governo tem que gastar menos, só que ele precisa investir em estradas, portos, aeroportos, sistemas de comunicação, fornecimento de energia. Ou seja, tem que melhorar a infraestrutura econômica do país. Sem falar em educação e saúde. Educação e saúde estão mais ligados a aspectos sociais, então a gente não vai discutir aqui nesse programa de perspectivas econômicas, mas dava para escrever uns 10 trocando em miúdos sobre a importância do serviço de educação na sua vida financeira e para o país e a importância dos serviços de saúde na sua vida financeira e para o país. Eu vou esperar e se você me escrever perguntando sobre isso, quais os reais impactos da falta de educação e de uma péssima estrutura de saúde no país. Escreva sugerindo algum tema para o programa ou enviando suas dúvidas. Vou repetir, no e-mail trocandofpr@gmail.com. Bom, e 2013? Vai ser melhor ou vai ser pior? Você diz que uns dizem que vai ser melhor, outros dizem que vão ser pior. Bom, se a gente soubesse, não precisávamos estar aqui estudando, né? O ano tende a ser um pouco melhor para a economia brasileira. Agora, no seu caso, vamos analisar para você. O ano vai ser melhor? Vai ser melhor do ponto de vista financeiro se você cuidou um pouco mais do seu dinheiro no ano passado, se você endividou-se um pouco menos e guardou algum dinheiro. Ou ainda, se você conseguiu um outro emprego ou uma fonte de renda. Por quê? Se a economia não reaquecer, o que acontece na sua estrutura familiar? Alguém na família pode perder o emprego. Ou alguém que é comissionado na família, quer dizer, tem renda variável, pode ter diminuído os seus rendimentos. Se a família tem alguma reserva financeira e não tem dívidas, 2013 vai ser melhor que 2012, mesmo que a economia não vá tão bem. Se a economia aquecer, você que está com essa saúde financeira pode finalmente retomar aquele projeto de uma longa viagem.
pode finalmente iniciar a reforma na casa da praia, ou ainda, quem sabe, montar o seu próprio negócio ou ajudar o seu filho ou seu neto a montar o seu próprio negócio, com todos os cuidados que os novos negócios exigem. O seu ano financeiro será melhor se você não sucumbir à tentação de contratar mais um crédito consignado desnecessário, ou então se você conseguir quitar alguma dívida antiga. O seu ano econômico será melhor se você conseguir um trabalho novo, ou então se o novo contrato de aluguel daquele imóvel comprado para investimento no passado for reajustado de uma forma melhor, se você conseguir um inquilino pagando melhor. Ou ainda, se o seu ano financeiro será melhor, se você finalmente conseguir vender aquela chácara, aquela que só dá despesa. A equipe do Trocando em Miúdos e da UFPR TV e eu desejamos que você invista na sua tranquilidade financeira, hoje e sempre.